Olá, alunos, boa noite. O assunto da nossa aula de hoje é prestação de serviço, da prestação de serviço. E ela nada mais é do que uma prestação de serviço que é realizada em troca de uma remuneração entre as partes que são chamadas de prestador e de tomador de serviço. Nesse contrato de prestação de serviço, determinada pessoa física ou jurídica vai se comprometer com a outra a realizar certa atividade mediante remuneração. Essa pessoa que contrata se chama prestador, essa pessoa que realiza a prestação, se chama prestador de serviço, e a pessoa que realiza a contratação do serviço a ser prestado se chama de tomador. Eu coloquei 2 artigos aqui para vocês que explicam a respeito do caráter residual que vem tratar o Código Civil em relação à prestação de serviço. Por que há um caráter residual na prestação de serviço que vai ser aí abarcada pelo Código Civil? Porque o 593 ele é bem claro ao especificar que aquelas prestações de serviços que são reguladas pela legislação trabalhista ou pelo Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra prestação de serviço que tenha uma lei especial, ela não será tratada pelo Código Civil. Ou seja, a competência do Código Civil, ela será residual para tratar de prestações de serviço. Se as prestações de serviço têm um viés trabalhista, têm um viés consumerista, ou se trata de uma prestação de serviço que tem uma lei específica que vá regular aquela prestação, não aplicaremos o Código Civil, porque a prestação de serviço regulada pelo Código Civil tem um caráter residual. O 593 vem nos dizer: a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial vai se reger pelas disposições desse capítulo, que significa dizer que a competência da prestação de serviço no Código Civil ela é residual. O 594 ele vem especificar essa prestação e diz que toda espécie de serviço e de trabalho ilícito, seja ele material ou imaterial, vai poder ser contratada mediante a prestação de serviço. O 594 ele vem especificar qual é o objeto da prestação de serviço. Pode ser tanto uma prestação material, como pode ser uma prestação imaterial. Pode ser um serviço intelectual, ou, a grosso modo, um serviço braçal. Independentemente do tipo de serviço, ele tem que ser ilícito. Eu não posso envolver ilicitude na minha prestação de serviço, tá certo? Porque é, inclusive, um requisito de validade, tá ok? Que os objetos dos negócios jurídicos sejam lícitos, tá bom? A prestação de serviço, ela pode ser tanto intelectual como material. Então, significa dizer que, por exemplo, ela pode ser um serviço de jardinagem ou ela pode ser um serviço de contabilidade, que é uma prestação intelectual. E mesmo assim, sendo ela material ou imaterial, há de haver licitude nela. Então, eu não posso realizar a contratação via prestação de serviço querendo algo que seja proveniente de um crime ou querendo que alguém, uma das partes daquela prestação de serviço, aquele prestador de serviço, cometa algum crime para realizar, alcançar-se aí o fim da prestação, tá certo? Vamos agora passar as características da prestação de serviço, que é a natureza jurídica. Natureza jurídica nada mais é do que estudar as características de cada contrato. E aqui na prestação de serviço, nós temos algumas características. A primeira característica é a da onerosidade. Vimos no artigo de início da prestação de serviço 593, que na prestação de serviço alguém vai se comprometer a realizar uma prestação, a realizar algo em troca de quê? Em troca de uma retribuição. Então, não há gratuidade nessa prestação de serviço. A prestação de serviço, ela é onerosa. É importante que se diga que na doutrina há discussões a respeito da possibilidade ou não de uma prestação de serviço gratuita. Os que dizem que não há possibilidade de prestação de serviço gratuita a colocam como uma doação e não como uma prestação de serviço, tá certo?
É possível? Ao meu ver, sim. Seria até possível a prestação de serviço de forma gratuita. No entanto, isso iria depender do acordo de vontades daquelas partes, tá certo? Via de regra, a prestação de serviço ela é onerosa. Além de ser onerosa, a prestação de serviço ela também é consensual. Por que ela é consensual? Porque ela vai se aperfeiçoar com o simples acordo de vontade entre as partes, que vai poder ser provado por testemunhas, seja qual for o valor dessa prestação de serviço, dessa remuneração que será dada em troca, e independentemente de começo de prova por escrito, tá certo? Essa prestação de serviço ela é consensual porque se aperfeiçoa com o acordo de vontades e também é onerosa porque ela vai oferir vantagem e obrigação para ambas as partes, tá certo? Além disso, ela é típica, está lá batizada no Código Civil, entre os artigos 593 e 609, e não solene, o que significa dizer que a lei não vai exigir uma forma especial para a celebração desse contrato. E ele vai poder até ser realizado de forma verbal, tá certo? Em relação à natureza jurídica, são essas as observações, e no tocante à não solenidade, à informalidade desse contrato de prestação de serviço, eu registrei aqui uma observação para vocês. Caso a forma utilizada para se pactuar o contrato de prestação de serviço seja a forma escrita, se uma das partes não sabe ler nem escrever, o instrumento vai poder ser assinado a rolo e subscrito por duas testemunhas. Isso significa dizer que o contrato vai ser assinado, poderá ser assinado por outra pessoa a pedido daquele contratante analfabeto, na presença de duas testemunhas. Isso é ser assinado a rolo, com a assistência ali de outra pessoa que saberá escrever, já que aquele contratante não sabe, e na presença de duas testemunhas, para se afirmar que aquilo que foi escrito por aquele analfabeto é realmente a expressão da sua vontade. Está lá no 595, tá, gente? Passando para o objeto da prestação de serviço, eu especifiquei para vocês no início que há de ser lícito. Mas o que é, de fato, o objeto dessa prestação de serviço? O objeto da prestação de serviço, além de ser uma atividade lícita, é uma obrigação de fazer, o que ele implica na realização de algo. Essa prestação de fazer, essa obrigação de fazer, que deve ser uma atividade lícita, não pode, por óbvio, já que é lícita, ser vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda de energia humana aproveitada para outrem, que pode ser material ou imaterial. Então, eu, dentro das minhas limitações, eu, prestadora de serviço, vou realizar atividades materiais ou atividades intelectuais que necessitam ser lícitas e que vão se perfazer através de uma obrigação de fazer, ok? Se o executor não foi contratado para certo e determinado trabalho, vai se entender que essa obrigação de fazer, que está lá inserida na prestação de serviço, ela diz respeito a todo e qualquer serviço que é compatível com as suas forças e condições. Em relação ao objeto, esse artigo 601, em relação ao objeto, é importante que se diga, especificamente em relação ao 601, que as partes devem sempre pactuar qual é a obrigação de fazer que está inserida ali naquele contrato de prestação de serviço. Porque se aquela obrigação de fazer ela não está descrita, é possível que sejam englobadas obrigações de fazer que não estavam no poder de exercer daquela parte. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu sou faxineira e eu realizo esse contrato de prestação de serviços e ao chegar no local onde eu vou realizar a faxina, eu, prestadora de serviço, me deparo com o serviço de pedreiro. Se a minha prestação de serviços é de limpeza, eu não tenho condições de realizar o serviço de pedreiro. Ou porque eu não tenho habilidade para isso, ou porque eu não tenho a força necessária para isso. Se no caso, eu, enquanto prestadora, no exemplo que eu estou dando, eu sou mulher, e vai exercer ali, além dos limites da minha força. Então, é por isso que a prestação de serviço ela tem que ter um objeto
que fique uma obrigação de fazer que seja clara para ambas as partes. Porque o 601 ele deixa essa brecha aí de estender essa obrigação de fazer até onde as forças e condições desse prestador de serviço possam ir. É importante que se diga que a pessoalidade é uma característica marcante do contrato de prestação de serviço. É um contrato que é intuito personal, em regra, e que não vai poder modificar as partes da obrigação da prestação de serviço, dessa obrigação de fazer, sem o consenso das partes. Então, eu não posso colocar outra pessoa para ser prestador de serviço no meu lugar, porque, via de regra, esse é um contrato personalíssimo e ele é feito, inclusive, na base da confiança, porque se eu estou contratando aquela prestação de serviço, eu estou na dor de serviço, é porque eu confio naquele prestador de serviço e essa pessoalidade, esse viés aí de confiança de maneira mais expressiva na prestação de serviço faz com que não seja possível essa troca de prestadores de serviço, de partes da obrigação como um todo, do contrato como um todo, já que ele é intuito personal, tá certo? Em relação à remuneração, que é um elemento essencial da prestação de serviço, nós vimos que, como característica, a primeira que coloquei para vocês da prestação de serviço, a natureza jurídica dela é de onerosa, há discussão na doutrina, há doutrinador que diz que é possível que seja de forma gratuita e há doutrinador que diz que não, mas vocês precisam saber que a regra geral é a onerosidade e essa regra geral da onerosidade, ela se torna ainda mais expressiva quando eu entendo que a remuneração ela é um elemento essencial da prestação de serviço, tá? A remuneração é elemento essencial da prestação de serviço e está sujeita ao arbítrio dos contratantes, que vão estipular livremente de quanto será essa remuneração. Caso não haja um consenso de quanto será essa remuneração, o 596 ele vem resolver esse problema da falta de consenso, da ausência de consenso, de acordo da remuneração, quando ele diz, não se tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á, por arbitramento, essa retribuição, essa remuneração, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade. Então, na ausência de determinação de quanto será essa retribuição, essa remuneração, eu vou utilizar arbitramento, costumes, tempo de serviço e qualidade do serviço para determinar o valor daquela remuneração. Porque se é um elemento essencial, tem de estar presente, apesar de alguns doutrinadores acreditarem que é possível, sim, prestação de serviço de forma gratuita, tá certo? Em regra, essa remuneração ela vai se dar em dinheiro, mas nada impede que ela possa ser dada em alimentos, vestuário, condução e moradia. Então, eu posso realizar o pagamento dessa prestação de serviço em vale transporte, por exemplo. Eu posso realizar o pagamento dessa prestação de serviço em alimentos, através de roupas, entre outras possibilidades que vão depender sempre de quê? Da vontade das partes. Eu sempre digo a vocês, enquanto a gente estuda contratos, seja na parte geral ou agora na parte especial, que nós estudamos as regras gerais. Regras essas que, na maioria das vezes, poderão ser flexibilizadas a depender de quê, gente? O acordo entre as partes. Então, as partes elas têm essa liberdade de modificar o contrato da prestação de serviço, onde a lei permitir. Ah, de haver remuneração, é regra geral. Essa remuneração ela só pode se dar em pecúnia? Não. Se as partes convencionarem que essa remuneração ela vai se dar através de alimentos, assim será feito e ambas as partes estarão satisfeitas dentro desse contrato de prestação de serviço, tá certo? Se o serviço for prestado por quem não tenha título de habilitação, técnica ou que não preencha requisitos legais, ela não poderá ser cobrada. Então, a retribuição só será cabível para aqueles prestadores de serviços que tenham uma habilitação para a realização daquele serviço. Existe aí uma exceção
onde eu não precisarei ser habilitada para a prestação de determinado serviço. Que exceção é essa? É quando eu provo que houve vantagem para a outra parte. Se a outra parte ela teve vantagem, se aquele tomador de serviço, embora eu, prestadora de serviço, não tenha habilitação para fazer, obteve vantagem, eu vou ter que ter sim uma habilitação, uma remuneração, perdão, razoável. 597 ele vem dizer que a retribuição ela vai ser paga depois da prestação do serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantado ou pago em prestações. O 597 ele estabelece uma regra geral. A prestação de serviço ela é paga ao final do serviço. Ela pode ser paga de outra forma? Pode. Ela pode ser paga antes do início do serviço, durante a execução do serviço de maneira sucessiva. E isso tudo vai depender novamente da vontade das partes. Em relação, gente, a essa habilitação que é necessária para a prestação de serviço, eu gostaria de dizer a vocês que esse artigo 606, que vem falar dessa habilitação, ele veda aqui o enriquecimento sem causa. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem habilidade para realizar a prestação daquele serviço do jeito que pessoas habilitadas têm, elas não podem receber da mesma forma que caberia a uma pessoa habilitada, a um expert, a um perito naquele assunto. Então, veda o enriquecimento sem causa. Mas esse artigo, quando ele abre a possibilidade de remuneração, se houver proveito para o tomador de serviços, ele também vem falar aqui de razoabilidade, de boa-fé, de equidade, porque o juiz ele vai poder sim fixar uma remuneração dentro dos limites ali do razoável para aquela pessoa que não tem habilitação. Então, num primeiro momento, eu vedo o enriquecimento sem causa, porque as pessoas, para prestar determinado serviço, deveriam ser habilitadas. Mas, em um segundo momento, eu vou utilizar-me da razoabilidade, da boa-fé, porque, embora aquela pessoa não seja habilitada, ela prestou um serviço que auferiu vantagem também para aquele tomador de serviço. Então, aquele contrato ele foi benéfico para ambas as partes. Só que há aqui uma limitação que é imposta no parágrafo único do artigo 606, que diz que não se aplica a segunda parte deste artigo quando há proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Então, num primeiro momento, eu evito, no 606, o enriquecimento sem causa e as pessoas, via de regra, só poderiam prestar serviços que exigem determinadas habilitações se tem essa habilitação. Então, se eu não tenho habilitação para isso, eu não vou prestar o serviço. No entanto, a boa-fé, ela entra aí com a razoabilidade e diz que, se for oferida vantagem para aquele tomador de serviço, é possível que eu tenha, sim, uma remuneração que venha a ser fixada aí de maneira razoável pelo juiz. Mas há um impedimento no parágrafo único. Se essa habilitação ela resulta de lei de ordem pública, aí eu não vou poder analisar se houve vantagem, se foi oferida vantagem para aquele tomador de serviço ou não. Há um impedimento aí, através da habilitação exigida por lei de ordem pública, que vai impedir e vai proibir que eu receba essa vantagem, essa remuneração da prestação de serviço que eu realizei, se eu não tenho essa habilitação. Professora, que tipo de habilitação é essa? Gente, a gente encontra essa habilitação através da lei de ordem pública quando a gente pensa nos serviços agora, né? Nesse isolamento social, falando aí sempre de Covid-19, do coronavírus, dos serviços da área da saúde. Médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, entre outros, eles têm habilitações profissionais que são de ordem pública. O médico necessita do CRM, por exemplo, para poder exercer a profissão. Professora, por que é que o artigo 606 ele dá essa limitação a essas pessoas que necessitam desse credenciamento especial, dessa habilitação especial através de lei de ordem pública? Gente, isso acontece para que eu não exerça, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui,
de profissionais da saúde o exercício ilegal da medicina. Não posso exercer o exercício ilegal da medicina. E é por isso que o 606, no parágrafo único, ele vai me dizer que eu só vou poder realizar aquelas atividades, prestar aqueles serviços que o médico realiza, se eu tenho o CRE, tá certo? A habilitação, em relação à habilitação e às obrigações que são enfrentadas aí entre o tomador e o prestador de serviço. Eu quero chamar a atenção do artigo 606. Tem uma obrigação que está no 605 que eu gostaria de lembrar a vocês também. Nem aquele a quem os serviços são prestados, ou seja, ao tomador de serviços, poderá transferir a outrem os serviços ajustados, e nem o prestador de serviço, sem o aprazimento da outra parte, pode dar substituto aos que os preste. Eu já disse a vocês que há aí uma feição de contrato personalíssimo na prestação de serviço. E é por isso, por essa feição de contrato personalíssimo, que não vai poder haver aí a troca das partes, seja o tomador ou o prestador, de acordo com 605, sem a aquiescência da outra parte. Cabe ao prestador executar pessoalmente o serviço contratado, não podendo transferi-lo a outro prestador, em razão de impessoalidade da confiança que decorre da prestação. Se a pessoalidade é uma característica marcante da prestação de serviço, eu não vou poder ali trocar o prestador ou o tomador, ferindo, rompendo aquela confiança que foi estabelecida entre as partes. Também não pode o tomador exigir que o prestador preste para um terceiro o serviço contratado. São obrigações do tomador e do prestador que estão no 605, tá certo? Gente, a prestação de serviço, ela tem um tempo de duração. Existe um prazo máximo da prestação de serviço, que é um tempo de 4 anos. Há discussões na doutrina em relação a esse tempo? Sim, mas o Código Civil, ele é enfático a falar desse tempo de 4 anos. Está lá no 598. O tempo máximo da prestação de serviço é de 4 anos. E isso acontece, gente, por questões, inclusive, que querem impedir aquele prestador de serviço a uma condição análoga de escravo, porque ele não pode eternamente estar ali na prestação daquele serviço. É justamente pensando nessa condição análoga de escravo que o prestador de serviço ele poderia ter, que esse artigo 598 ele vem determinar um tempo limite para a prestação de serviço. Aí surgem algumas dúvidas. A prestação de serviço ela só pode ir até o prazo de 4 anos. O que ocorre se o contrato ele ultrapassa esse prazo de 4 anos? Ele é encerrado e há de haver um novo contrato. O Código Civil ele é enfático em relação a isso. Por mais que alguns operadores do direito queiram ir na contramão do que está sendo dito lá no 598, a prestação de serviço ela tem um tempo limite, o prazo máximo é de 4 anos. Professor, eu só posso realizar a prestação de serviço com esse prazo de 4 anos? Não. Eu posso realizar a prestação de serviço num prazo inferior a 4 anos. Eu posso realizar uma prestação de 6 meses, posso realizar uma prestação de um dia, de um ano, mas eu não posso ultrapassar esse prazo de 4 anos, tá certo? A prestação de serviço, ela não pode ser convencionada por mais de 4 anos, está lá no 598, tendo em vista a inalienabilidade da liberdade humana. E aí, quando a gente fala nessa inalienabilidade dessa liberdade humana, a gente está pensando aí na condição análoga do escravo desse prestador, tá certo? Pelo artigo 599, se não houver um prazo estipulado, nem se puder inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar qualquer uma das partes a seu arbítrio, por aviso prévio ou por denúncia imotivada, vai poder resolver o contrato. É o que eu sempre venho dizendo a vocês em relação aos contratos. Se há um prazo, eu preciso cumpri-lo. Para que eu venha interromper esse prazo, é preciso que haja um motivo que realmente defina a possibilidade, possibilite a interrupção da execução desse contrato. Mas quando não há prazo, as partes podem, por seu querer,
por aviso prévio, aí elas vão ter que cumprir esse tempo de aviso prévio que está no 599 e seus incisos. Se é por aviso prévio, é uma resilição, é uma extinção do contrato de forma unilateral, como nós já vimos no semestre passado, sem indicação de motivos. Quero encerrar a prestação de serviço porque ela não tem prazo determinado, não vou dar nenhum motivo, então eu tenho que cumprir o aviso prévio, tá certo? Ou então, por denúncia imotivada, e aí da mesma forma ela vai resiliar esse contrato e vai sair dele. É uma garantia o aviso prévio que, caso não observado, pode acarretar no pagamento de perdas e danos. Quero sair do contrato por única e simplesmente vontade minha, sem indicação de motivos. Tenho que cumprir o aviso prévio. E se eu não cumpro? Se eu não cumpro, eu vou estar condenada ao pagamento de perdas e danos. Só não vai contar, dentro desse prazo contratual, o tempo em que o prestador, por sua culpa, deixou de servir aquele tomador de serviços. Então, esse tempo que culposamente eu não cumpri, não foi nenhuma situação especial, não foi caso fortuito, não foi força maior, eu não cumpri porque não quis esse tempo de contrato. Aí, esse tempo não será computado, tá certo? Se quero sair do contrato unilateralmente, já que não há prazo, eu preciso cumprir um aviso prévio. E que aviso prévio é esse? Qual é o tempo de aviso prévio que eu vou ter que cumprir? Isso vai depender, gente, do tempo em que foi estipulada a remuneração. Olha o que é que o 599 diz. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, através de sua vontade, mediante aviso prévio, vai poder resolver o contrato. Aqui eu chamo a atenção para a palavra resolver no 599. Gente, não é caso de resolução contratual, e sim caso de resilição sem indicação de motivos. Porque quando eu falo em resolução contratual, e nós já estudamos isso no semestre passado, eu estou falando de inadimplemento do contrato por uma das partes. E não é esse o caso aqui. Aqui o caso é, sem indicação de motivos, a vontade de uma das partes de extinguir o contrato. Quando o legislador coloca resolução, ele utiliza a palavra de forma errada. Na verdade, deveria ser resilição. Só um parênteses aqui nesse caput, que nós que já estudamos a extinção dos contratos, nós sabemos que esse termo não se confunde com resilição, não é mesmo? Mas para cumprir esse aviso prévio, quanto tempo eu vou ter que cumprir para que eu possa me liberar desse contrato? Isso vai depender da remuneração. Eu vou ter que cumprir esse aviso prévio com antecedência de 8 dias, se o salário for fixado em um mês ou mais. Então, se a minha remuneração ela é mensal, o aviso prévio terá que ser dado com um prazo de 8 dias, tá certo? Se eu tiver ajustado um salário quinzenal ou semanal, o meu tempo de aviso prévio é de 4 dias. E se eu tiver sido contratado por menos de uma semana, menos de 7 dias, eu vou poder dar aviso prévio com um prazo de um dia, como o artigo chama aqui no seu inciso terceiro, de véspera. Então, quanto tempo eu vou precisar cumprir de aviso prévio? Depende de sua remuneração. Ela é mensal? Sim, ela é mensal, então o prazo é de 8 dias. Ah, ela não é mensal, ela é quinzenal, 4 dias. Ela é semanal, a remuneração, 4 dias. A remuneração, ela se dá num total de tempo inferior a 7 dias. Se é inferior a 7 dias, então eu posso tratar de aviso prévio no prazo de um dia, tá certo? Esse é o tempo de duração e o tempo também de aviso prévio que vai ser cumprido por esse prestador de serviço. Aqui eu também falo nesse tempo de duração, de certa forma, de uma obrigação que tem que ser cumprida através do 599 por esse prestador de serviço. Por que, professor, uma obrigação? Porque se eu não cumpro, como diz o artigo 600, esse tempo de aviso prévio, se eu não ajo de boa fé
cumprindo esse aviso prévio, tentando sair do contrato, não resolvendo ele, que não é resolução como está escrito em 599, e sim resilição. Se eu não falo que quero sair, mesmo que não haja motivos, através de aviso prévio ou denúncia motivada, e não cumpro esse prazo de aviso, eu estou sendo inadimplente no meu contrato, eu estou agindo de má fé, e isso vai poder acarretar no pagamento aí de perdas e danos. Lembrando que esse tempo em que o prestador, por sua culpa, deixou de cumprir o serviço, ele não conta no contrato, tá certo? Não se vai contar se ele estava ali com impossibilidade de cumprir por sua própria culpa, ok? Gente, chegando à parte final de prestação de serviço, nós fecharemos com a observação a dos artigos que são importantes, que fecham a prestação de serviço, 608 e 609, mas antes disso vamos ver como é que o contrato de prestação de serviço ele pode se extinguir. Ele vai se extinguir com a morte de qualquer das partes. Por quê, professor? Há tantos contratos em que podem ter uma continuidade após a morte das partes, só que aqui nós vimos que existe um caráter personalíssimo. Nós vimos que a prestação de serviço ela é intuito personal. Nós vimos, inclusive, lá nas obrigações das partes, que nem o tomador ele pode obrigar aquele prestador a prestar serviço a outro tomador, nem aquele prestador de serviço ele vai também poder exigir algo em relação a outro tomador. Então, eles não podem se ausentar dessa prestação sem o consentimento um do outro. Por quê? Porque há pessoalidade, porque é um contrato que é firmado na base da confiança, que é firmado em intuito personal. Ora, se eu estou procurando aquele contador, se a prestação de serviço ela é intelectual, por exemplo, eu estou procurando aquele contador porque tenho confiança nele. Então, aquele contador, ele não pode passar o serviço, a prestação de serviço para outro contador. Por isso que há pessoalidade na prestação de serviço. Se uma das partes morre, está extinta a prestação de serviço. Isso é absoluto, professor. É possível que, falando nesse exemplo da contabilidade, seja uma empresa de contabilidade na morte de um, eu, tomadora de serviço, continue com a prestação de serviço com outro tomador? Sim, realiza-se um novo contrato e você continua ali aquela prestação de serviço na mesma empresa, porque pode ser pessoa jurídica também, né, uma das partes da prestação de serviço, na mesma empresa, mas com outro contador. Se a parte assim quiser, mas como há pessoalidade, para eu sair daquela relação, eu preciso da concordância de outro. Se uma das partes morre, está extinta aquele contrato, tá certo? Além da morte de uma das partes, eu também vou ter extinção da prestação de serviço através do fim, do escoamento do prazo contratual, porque fim do prazo contratual eu estou ali liberada daquela obrigação de fazer, tá certo? Através da conclusão da obra. Gente, nós veremos em seguida o contrato de empreitada, que nada mais é do que uma prestação de serviço que tem como objeto, que tem como fim a conclusão de uma obra. Então, se a obra é o meu fim, é o meu objeto dentro do contrato, aquele contrato, na realidade, vai ser chamado de empreitada. A empreitada é uma prestação de serviço cujo objeto é a realização de uma obra. Quando o legislador fala aqui obra, ele, na verdade, está se remetendo àquela obrigação de fazer, seja ela material ou imaterial, que foi colocada dentro daquela prestação. Eu sou artista plástica e eu tive a encomenda de 3 estátuas. Se eu cumpro a realização da minha obrigação de fazer, se eu faço as 3 estátuas, eu concluí a obra. Eu trabalho com revestimento de estofados e recebo um sofá para revestir. Se eu concluo esse processo no sofá, se está ali feita a minha obrigação de fazer, está concluída a obra. É nesse sentido que o legislador quer dizer que o contrato ele vai se extinguir, tá certo? Além disso, através da rescisão do contrato mediante aviso prévio, nós sabemos que, na verdade, é uma modalidade de resilição
unilateral, porque ela é imotivada, ela é uma denúncia que não necessita de motivo. E aí, o que pode acontecer, que leva à extinção de todos os contratos também, é o inadimplemento de qualquer das partes, porque se eu falto com a minha obrigação, se eu falto com a minha parte contratual, é possível que esse contrato ele venha a ser extinto, e também através da impossibilidade de cumprir aquilo que foi pactuado, aquilo que foi avançado, em razão de caso fortuito ou força maior. Então, a morte de qualquer uma das partes vai extinguir, lembrem da pessoalidade, o fim do prazo, que aí estão liberadas as partes, a conclusão daquela obrigação de fazer, a rescisão mediante o aviso prévio, o inadimplemento de uma das partes que autoriza a outra a não querer mais continuar naquele contrato com alguém que está sendo inadimplente, e também um caso fortuito ou força maior que vem aí a impossibilitar o cumprimento dessa avença, tá certo? Eu quero ler para vocês os 602 e os 603 que falam de extinção de contrato. O prestador de serviço, contratado por tempo certo ou por obra determinada, não pode se ausentar daquela prestação ou despedir-se sem justa causa, se antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Se se despedir sem justa causa, vai ter direito à retribuição vencida, mas vai responder por perdas e danos. O mesmo vai acontecer se ele é demitido por justa causa. O que há ali vencido para que ele venha a receber, seja por justa causa ou não, ele vai ter que receber. Ele trabalhou e vai ter que receber pelaquela prestação que ele desempenhou ali, pelaquela obrigação de fazer. Mas se ele é despedido sem justa causa, ele pode, ao sair do contrato, também responder por perdas e danos, tá certo? No 603, se o prestador de serviço despedido sem justa causa, se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte vai ser obrigada a lhe pagar por inteiro a retribuição que está ali em atraso, vencida, e por metade aquela que lhe seria atribuída no termo legal do contrato. Eu tenho 1 ano de contrato de prestação de serviço. Quando chega no 6º mês, eu sou despedida sem justa causa. Eu vou sair de mãos vazias daquela prestação? Não. Eu não vou sair porque tudo que já foi realizado ao longo daqueles 6 meses, eu tenho que receber. Então, se está faltando receber algo daquela prestação, eu vou ter que receber. Eu não sei, no caso concreto, como foi organizada, como foi pactuada essa remuneração. Se eu não sei como ela foi pactuada, então é possível que eu venha a receber só na conclusão, só no final. Mas aí o contrato se encerrou antes do final, com 6 meses. Então, aqueles 6 meses que eu não recebi ainda, eu tenho que receber. E fora isso, eu tenho que receber metade do que eu teria direito a receber se eu continuasse na prestação do serviço, porque eu não saí porque quis. Eu fui simplesmente sem justa causa despedida. Então, eu vou receber meus 6 meses que trabalhei e os 3 meses que eu teria de receber se eu tivesse continuado a trabalhar naqueles 6 meses. Eu não recebo 6 meses que eu não vou estar prestando serviço, mas eu recebo metade daquilo que me caberia até o final do contrato. Tá certo? São 2 artigos aí importantes. Importantes também são os 2 outros artigos que tratam da prestação de serviço, para a gente poder encerrar essa nossa aula de hoje. É o 608 e o 609. O 608, ele trata da questão, do aliciamento. E o 609, ele trata da alienação de prédio agrícola. Em relação ao aliciamento, há aí uma imposição, uma sanção para aquele que retira daquele tomador de serviço os seus prestadores de serviço. Quem alicia está tomando de má fé os prestadores de serviço de um tomador que está de boa fé. Então, se eu vou lá e realizo a retirada de outra pessoa de seus prestadores de serviço, causando prejuízo a esse tomador, vai surgir para mim uma sanção. E que sanção é essa? Eu vou ter que indenizar esse tomador de serviço originário no valor de 2 anos de prestação de serviços, independentemente da quantidade de serviço que já havia sido prestado. Olha o que é que o 608 diz. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem,
vai pagar aquele que perdeu seus prestadores de serviço, a importância que o prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse caber durante 2 anos. Então, na realidade, eu que estou ali aliciando prestadores de serviço, eu vou pagar o dobro àquele tomador do que ele pagaria aos seus prestadores de serviço. Eu tenho uma prestação de serviço que custa por inteiro R$ 1.000. Se custa por inteiro R$ 1.000 e eu tenho os meus prestadores de serviço aliciados, tomados por uma terceira pessoa, eu vou ter que receber dessa pessoa que aliciou meus prestadores de serviço R$ 2.000, tá certo? Porque a prestação de serviço, ela caberia ali no prazo de 1 ano, o valor de R$ 1.000 é o que seria de gasto para mim e eu vou receber o dobro por conta dessa má-fé, desse aliciamento. Para a gente encerrar a aula de hoje, temos o artigo 609, que fala da alienação de prédio agrícola. Essa prestação de serviço, que se trata da alienação de um prédio agrícola, como, por exemplo, uma fazenda, caso haja a alienação desse prédio agrícola, ou seja, caso essa fazenda seja vendida e lá se encontrem prestadores de serviço, esses prestadores de serviços irão optar se vão continuar lá naquela fazenda prestando serviços ao novo proprietário da fazenda ou se vão sair e acompanhar o novo proprietário. Aqui é uma exceção a essa pessoalidade que é imposta ali até nas obrigações entre o tomador e o prestador de serviço. Eu vou poder sair da exceção da pessoalidade, eu vou poder deixar de servir aquele meu tomador de serviço e servir a outro se eu estiver diante da alienação de um prédio agrícola. Porque se houver a alienação, a venda dessa fazenda, e eu, prestador de serviço, estou lá estabelecido com a minha família, é possível que eu possa escolher. Ou eu saio com o antigo proprietário da fazenda, ou eu permaneço naquela fazenda e continuarei ali, naquela minha rotina de trabalho, tá certo? É uma exceção que se abre aí no 609. Senhores, em relação à prestação de serviço, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que todos tenham entendido e retomaremos essa parte especial de contratos na próxima aula, falando do contrato de empreitada. Bom estudo e boa noite a todos.